Amém. Paz do Senhor a todos. É um prazer poder estar aqui nessa noite e está sendo um dia muito especial para mim. Um dia onde está sendo até emocionante te dizer que é mais fácil jogar no Wembley lotado do que estar aqui, viu? Mas eu queria agradecer aqui o pastor Jackson. Vai ser difícil falar hoje. Pastor Jackson é um cara que não desistiu da minha casa, não desistiu da minha família. É um cara que lutou com todas as suas forças para que eu pudesse hoje estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha vida. Pastor, eu amo a sua vida. O Senhor é uma bênção para minha casa, para minha família. Agradecer os pastores aqui da catedral, todos os pastores, os amigos também, o Leandro, o Thales, os amigos que jogam comigo aqui, o Vini, o Rodrigo. Irmãos, quando o pastor falou que eu ia falar, né, na jornada, hoje, né, nesse dia de hoje, no culto, eu falei, Jesus, tenha misericórdia, Pai. Confesso que eu não tenho dormido todos esses dias. Mas amém, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos. Jeremias capítulo 17, versículo do 5, a partir do 5 ao 9, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadigar, nem deixa de dar fruto. Ó Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu não sou nada sem a tua presença, Jesus. Eu não sei nada sem ti, Senhor. Pai, que eu possa nesta noite usar a minha boca, Pai, para poder compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Ó, Jesus, eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu tenho esses dias pensando no que iria falar, pensando no que iria compartilhar. E orando ao Senhor em casa, me lembro que eu estava em casa sozinho, minha família não estava em casa. E aí eu pedi para o Senhor uma palavra. Senhor, o que eu vou falar? Me dá uma palavra para eu compartilhar nesse dia que vai ser tão importante. E o Senhor disse assim para mim: fala o que eu fiz na sua vida. Fala o que eu fiz na sua casa. Fala o que eu fiz na sua família. Então eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da minha história. Eu sei que tem muita gente aqui que não me conhece. Poucos aqui me conhecem, sabem realmente da minha história. Queria dizer que eu sou de carne e osso como todos, tenho meus defeitos, minhas dificuldades, os problemas diários como todos nós temos, mas Deus tem sustentado e não tem deixado faltar nada. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar futebol, comecei em Ribeirão Pires, na minha cidade, eu tinha 4 anos de idade.
E eu tinha simplesmente um sonho de ser jogador de futebol. Não pensava em ser famoso, não pensava em ter fama e simplesmente só em jogar futebol e ser alegre como toda criança pensa, né? E aí eu começo na escolinha. Esse aqui sou eu. Só o único preto aqui da... E aí... E aí, irmãos, eu começo na escolinha da minha cidade, em Ribeirão Pires. Tinha um sonho de me tornar jogador e começo a treinar, começo a me dedicar a esse esporte. E com aproximadamente 9 anos de idade, eu faço um amistoso contra o Corinthians, né? Não sei se tem corintiano aqui. E eu chego no Corinthians, né? Eu faço um amistoso, né? Jogando contra o Corinthians, e eu me recordo que depois desse amistoso, o meu time perdeu, né? E aí, logo depois do treino, né? Que foi um jogo treino, o treinador da equipe do Corinthians chega até mim e pergunta: Você está acompanhado com alguém? Tem algum responsável aqui com você? E eu falei: Tem, meu pai está ali, ele está comigo. Ele falou: eu quero falar com ele porque nós gostamos muito de você. Nós queremos que você venha aqui fazer um teste, ficar um período de teste aqui conosco. E aí, eu fui, né, na outra semana, acabei indo no Corinthians, fiquei um período de teste com eles e não saí mais do clube. Fui aprovado. Ali comecei a disputar campeonatos, torneios. Desde pequeno a pressão no clube já era grande, né? Jogar no Corinthians não é fácil, desde pequeno. E aí eu começo a subir categorias de base. Quando eu chego no clube, eu começo a ganhar uma ajuda de custo. E a ajuda de custo que eu recebia era direcionada totalmente à minha família. Para ajudar o meu pai e a minha mãe, para poder me ajudar a levar o clube, para poder me ajudar a levar o treino. E eu fiquei praticamente 2 anos, saindo de Ribeirão Pires, indo para São Paulo, quase todos os dias, Ribeirão Pires, São Paulo, Ribeirão Pires, São Paulo, até que um dia meu pai e minha mãe, eles decidiram que a gente teria que morar em São Paulo, mais perto de onde eu estava treinando. E aí o inimigo começa a usar as pessoas, né? Mas por que vocês vão para lá? Isso aí não vai dar em nada. Pessoas da família falavam, pessoas próximas: vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Vocês vão largar tudo aqui e vão para lá? Vão viver isso que está acontecendo na vida deles, sendo que de repente vocês vão ter que voltar para trás de novo? E meu pai e minha mãe falava: não tem problema, nós estamos incentivando ele, é um sonho que ele tem. E graças a Deus, esse sonho foi se cumprindo a cada ano, a cada dia. E aí eu fui subindo de categoria, fui sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, até chegar ao sub-15, que foi onde as coisas começam a melhorar, né? Aí eu me lembro que nós, o sub-15 do Corinthians, nós fomos disputar um torneio nos Estados Unidos. O nome do torneio era Copa Nike. E nós fomos disputar como se fosse um mundial de clubes da categoria. E eu me lembro que nós fomos campeões, jogamos contra o Porto na final, fomos campeões. E quando eu volto para o Brasil, eu fui eleito o melhor jogador do torneio nesse campeonato, né? E quando eu volto para o Brasil, eu faço o meu primeiro contrato com a Nike, com 15 anos de idade.
E aí, meu pai sempre foi um cara que sempre me corrigia, sempre mostrava o caminho daquilo que era certo, daquilo que era errado. É natural na nossa vida, quando você começa, as coisas começam a dar certo, você começa a ser promovido, você de repente começa a achar que já é o cara, achar que já conquistou tudo. E meu pai sempre falava: calma, que você não chegou em lugar nenhum ainda, põe os pés no chão, muita tranquilidade, muita cautela. E eu sempre mantive essa obediência, né? Sempre mantive essa humildade e saber que esse princípio da obediência, né? Sempre obedecia o que meu pai sempre dizia, sempre obedecia o que minha mãe sempre também dizia para mim. E eu começo a ali uma nova etapa da minha vida, né? Eu sabia que ainda não tinha chegado onde eu queria, mas ali também Deus já estava começando a abençoar a minha casa, a abençoar a minha família. E com 16 anos eu faço meu contrato profissional, onde eu pude mudar um pouco da história da minha casa, da minha família. E com 17 anos eu estreio no profissional do Corinthians. Foi um tempo assim, tudo aquilo que eu sonhava estava se concretizando na minha vida. E eu sempre falava pro meu pai: pai, mas como é que é essa vida de jogador? Porque eu só queria ser jogador, mas não entendia muito o fato de ser famoso, né? Porque, querendo ou não, a profissão traz isso, né? A fama, o dinheiro, os holofotes. E quando eu era pequeno, eu só sonhava em ser jogador, não sonhava em ser famoso. Então, eu comecei a aparecer na televisão, começava a dar entrevistas. E meu pai sempre puxando a minha orelha, né? Calma, garoto, segura. Tá muito empolgado. E às vezes quando saía de casa também para dar uma volta, meu pai foi um cara que sempre me cobrava, falava: tá na hora de voltar para casa, tem que dormir cedo, não pode ficar na rua até certas horas porque amanhã você tem treino. E eu sempre obedeci, né? Eu sempre tive esse princípio da obediência. Eu não sei se tem pais aqui que têm filhos que sonham em de repente ser jogador ou ter uma profissão, uma outra área no esporte, ser jogador de basquete, jogador de vôlei, ou uma profissão diferente, que você possa incentivar o teu filho, você incentive ele. Meu pai foi assim, fez isso comigo, incentivou até o final, sempre, sabe, me levava aos treinos, me levava aos jogos, sempre me corrigia quando eu fazia alguma coisa de errado. E isso era fundamental para que eu pudesse estar aqui hoje. Nunca fui... Sempre tive jogadores também nessa trajetória, né, nessa jornada. Sempre tive jogadores também que a gente acaba conhecendo, né? Jogador que gosta de tomar um negócio, jogador que gosta de dar uma saída, jogador que gosta de... jogador que gosta de fazer uma festa. Mas meu pai sempre foi um cara que nunca deixou, nunca, sabe... E não deixou eu nem morar no alojamento, porque ele tinha medo que eu pudesse me perder no meio do caminho, né? E no futebol é uma coisa que... essa transição da categoria de base para o profissional é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é onde você, de repente, pensa que já ganhou tudo, porque você é o cara, e às vezes você acaba se perdendo no meio do caminho, né? E eu conheço vários meninos que jogaram comigo nessa época que
acabaram se perdendo no meio do caminho, por falta de instrução, por falta de sabedoria, até mesmo da família, de ter alguém por perto mostrando o que é certo, o que é errado. E aí, eu me extraio no profissional, fico no Corinthians por uns 10 meses, quase um ano. E aí chega uma proposta para mim para jogar na Ucrânia. E, sinceramente, quando falaram Ucrânia, eu falei, onde que fica esse lugar? Eu não sabia nem onde ficava. E aí meu pai falou, ó, tem uma proposta para você, mas a gente não vai nem ouvir, nós não queremos ir para lá, né? Ucrânia, Rússia, esses lados aí, eu não quero ir, não. E aí o meu sonho era ir para uma Itália, aqui Inglaterra, Espanha, jogar num clube, né? Enfim, eles foram insistentes, conseguiram pelo menos levar a gente para conhecer. E aí, irmãos, eu só tinha andado uma vez de avião, que foi quando eu fui para os Estados Unidos. Aí o presidente do clube mandou um jato lá me buscar. Eu falei, Jesus! Quando eu entrei no jato assim, eu falei, ouro, torneira de ouro. Eu falei, meu Deus do céu. Esse negócio de ser jogador é bom, hein? E aí eu fui com meu pai, fomos lá para conhecer a cidade, conhecer o lugar. E ficamos 3 dias lá conhecendo. Cheguei lá um calor. Eu falei, mas o pessoal não fala que aqui faz frio? Cheguei lá em agosto, um calor de 40 graus. Eu falei, a estratégia deles, porque eles trazem no calor, né? Se traz no frio, eu nem fico. Aí eles me levaram para lá. E, enfim, nós ficamos lá 3 dias e eu acabei aceitando ficar. Acabei aceitando a oferta do clube. E aí foi um novo processo na minha vida, né? Mudança de país, mudança de cultura. E eu não tinha muita experiência ainda, 18 anos, um menino. E aí eu começo a treinar. Tinham outros brasileiros também na equipe. Eu começo a treinar, começo a ter a minha vida ali. Muito tempo, alguns meses sozinho. E aí depois eu acabo conhecendo a mulher da minha vida, né? Pessoa que ficou ali comigo, que morou comigo. E ali, quando eu chego na Ucrânia, eu não era convertido, né? E aí a gente tem outros jogadores brasileiros lá também, que faziam o culto na casa deles. E aí ela conhece as esposas dos jogadores e ela começa a ir nos cultos. Eu falei, pode ir que eu não vou. Não quero ir no culto, não. Aí, irmãos, falava, não vou, não quero ir no culto. Não, tá bom. Mas começaram a mudar a estratégia. Começaram a falar, é um jantar. Aí eu ia. Jantar, ia. Chegava lá, armadilha pura. Jesus querendo me pegar de qualquer jeito. E aí, jantar, começava o culto. Eu não podia demonstrar, né, que eu estava... Quando saía de lá, eu falava para ela no carro. Você não falou que era jantar? A próxima vez não caio nessa armadilha sua, não. Irmãos, e assim foi indo. Acabei conhecendo Jesus. Acabei aceitando Jesus como meu único Salvador. Aleluias. E quando passaram um tempo, estava sendo batizado na banheira da minha casa, junto com a minha esposa. Deus é bom, Deus é maravilhoso e a partir daí, Deus tem feito coisas grandes
E confesso que logo depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas ficam mais difíceis. Às vezes a gente acha que não vai dar certo. Às vezes a gente acha que... mas quando eu estava no mundo, as coisas caminhavam, as coisas andavam. E agora que eu tenho Jesus, as coisas estão travadas. Era uma coisa um pouco difícil assim de entender, sabe? E aí, esse processo começou, foi um pouco difícil. E ao mesmo tempo, prazeroso de caminhar com Jesus. De saber que nós somos dependentes dele. De saber que ele é o dono da nossa vida, o dono da nossa história. Ele é o dono das nossas escolhas, das nossas decisões. Irmãos, eu continuo ali no clube e passaram alguns anos, eu falei que eu não queria mais ficar ali, eu não aguentava, eu queria ir para um outro clube. E quando eu estava lá, eu começo a assistir a Premier League, né? Eu começo a ver um clube chamado Chelsea, eu falava, eu vou jogar nesse time. Aí eu falava, não, eu quero jogar nos Blues. Era os Blues. Eu falava, quero jogar nesse time. Um sonho que eu tinha também. Um sonho que Deus colocou no meu coração. A partir daquele momento. Era jogar no Chelsea e jogar na seleção brasileira. E aí, consequentemente, o Chelsea fez uma primeira oferta, quando eu estava no Shakhtar, recusada. Eu falei, o inimigo está querendo impedir a bênção. Queima ele, Jesus! Aí, o clube fez a segunda oferta. O dono do clube recusou. Falei, ai, Jesus, meu sonho tá caindo por água abaixo, não vai se tornar realidade. Enfim, porque o tempo de Deus não é o nosso, né? Às vezes a gente quer que Deus faça algo no nosso tempo, sendo que o tempo dele é perfeito, é agradável. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós queremos aquilo imediatamente. De repente, aquele momento eu não estava pronto para poder vir jogar nesse clube. E aí, enfim, recusaram. Eu me lembro que chega um clube da Rússia com um valor expressivo ao que o clube Shakhtar queria, que é o Wanzi, esse time de amarelo. E eles fizeram a oferta exatamente que o clube queria. E aí eu pensei junto com a minha esposa, eu falei, mas eu queria jogar no Chelsea. Aí, só que eu já não aguentava, eu queria mudar um pouco de clube, já estava ali 5 anos na Ucrânia. E aí, saiu nos jornais, na internet, em tudo quanto é lugar, que esse clube me queria. E aí todo mundo começou a falar, se for para lá, o futebol vai acabar. Se você for para lá, esquece, você não vai jogar na seleção. Você não vai chegar em lugar nenhum. E aí a única que falou, pode ir que eu estou com você. Nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. Nós vamos vencer. É só um processo que você vai passar. A minha esposa é fundamental na minha trajetória. Ela é uma bênção. E tem sido até hoje. E aí nós fomos para esse time. E aí eu lembro que nós estávamos fazendo pré-temporada. Eu estava com o Shakhtar fazendo pré-temporada. E aí meu empresário me liga e fala, ó, pode bater na sala do treinador e falar que está tudo certo para você ir embora. Eu falei, certeza? Ele falou, pode ir. Arrumei minhas coisas, fui com a malinha,
bati na sala do treinador, falei, tá tudo certo para eu ir embora, tá? Só vim te avisar. Aí ele começou a gaguejar, falou, mas como assim, como assim? Eu falei, não, só vim te avisar que o clube fez oferta e eu tô indo embora. Enfim, saí de lá, fui para esse clube, pro Anzi, fiz um contrato de 4 anos. Quando eu chego lá, eu faço um contrato de 4 anos, eu falei, aqui é o lugar que eu vou ter que ficar pelos próximos 4 anos. E aí, chego em fevereiro de 2013 nesse clube. E depois de 6 meses no clube, acontece algo que é inexplicável. O dono do clube sente um problema de saúde e fala que quer se desfazer dos jogadores que ele tinha contratado. Era um projeto legal, era um projeto que eles tinham de se tornar esse clube um clube grande. Ali é o Eto'o, não sei quem conhece de futebol, sabe quem que é. Eu joguei com ele lá. E aí, depois de 6 meses, ele fala que ele quer se desfazer do clube. Aí eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora? E aí meu empresário me liga e fala, em julho, agosto de 2013, fala, vem para a Inglaterra que a gente vai negociar com alguns clubes aqui e você tem que vir para cá porque nós temos que negociar você, o dono do clube não quer mais os jogadores que ele investiu e nós vamos ter que negociar. Eu chego aqui na Inglaterra, fico aqui 2 semanas e nessas 2 semanas negociando com alguns clubes. E desses clubes, o Chelsea não estava, naquele momento não era um clube que estava interessado mais. E aí eu falei, Senhor, mas o Senhor sabe do desejo que eu tenho, o sonho que eu tenho de jogar nesse clube? Abre uma porta, Pai. E meu empresário falava, não tem jeito. Eles não têm espaço para você, eles não querem. Tem muitos jogadores na sua posição. Aí eu falei, não, fala que eu espero minha oportunidade, fala que eu vou comer grama, fala qualquer coisa aí. Inventa algo, fala que eu fico de roupeiro 6 meses, depois eu vou pro campo de novo. Eu tinha um sonho, irmão. Eu tinha um sonho de pisar nesse clube. Eu não sei o que eu tinha, mas era um sonho que Deus colocou no meu coração. E aí, acho que muita gente aqui conhece da história um pouco. Não sei se eu posso falar. Posso falar um pouco? Posso falar O clube que eu estava negociando era o Tottenham, né? E aí, enfim, negociando com esse clube e acertou que eu iria para esse clube. Só que eu estava com aquilo no coração, não estava em paz. Eu falei, Senhor, mas não é o que eu quero, não é o que eu... O Senhor sabe o desejo do meu coração, eu não quero jogar nesse clube, eu quero jogar nos Blues. Blues the Collar, eu falava, Blues the Collar. Quero jogar com o Didier Drogba, quero jogar com o John Terry, Lampard. Aí... Nada. E aí chegou no dia de assinar o contrato com o Tottenham. E aí eu lembro que de manhã eu acordo, estou no hotel, tinha que estar no clube umas 11 horas mais ou menos da manhã. E eu comecei a atrasar, né? Já acordei um pouco atrasado para ver se o Chelsea se ligava lá do outro lado. Aí acordei atrasado, comecei a me arrumar, e meu empresário ligando, falando, tem que vir que eles estão fazendo pressão aqui. E antes de sair do hotel, eu falo, Senhor, se for da tua vontade, Pai, eu assine com o Tottenham, mas se não for, que o Senhor abra uma porta em algum lugar, Senhor. E aí eu vou no carro, pensando, era mais ou menos 1 hora do hotel até o clube. E aí quando eu chego no clube, entro assim na recepção, né, eu vou com o carro em frente à recepção, paro, meu empresário está esperando lá embaixo. Eu achei um pouco estranho, né? Eu falei, ué, o que ele tá esperando aqui embaixo? Aí eu desço do carro, ele falou, temos problema. Eu falei, pronto,
Eu não vou ter o Chelsea nem o Tottenham agora. Aí eu falei, qual o problema? Ele falou, o Chelsea fez oferta. Irmãos, aquilo que Deus determina, as circunstâncias, aquilo que as pessoas dizem, não é o que Deus determina sobre a nossa vida. E aí quando ele fala isso, eu fico emocionado, começa a, sair lágrimas dos meus olhos, e eu falo, tá brincando. Ele fala, a verdade, o Chelsea fez oferta. Eu falei, mas o que nós vamos fazer agora? Dentro do CT do clube, como é que nós vamos sair de lá? Contrato na mesa, esperando para assinar. Ele falou, você quer ir? Eu falei, lógico. Era o que eu queria. E aí ele falou, deixa comigo que a gente vai resolver. Irmãos, fiquei lá 8 horas dentro do clube para resolver. Foi um dia cansativo, mas no final Deus deu uma vitória linda. Eu pude chegar no clube que eu sonhei, no clube que Deus colocou no meu coração, que eu queria jogar. Um clube que eu olhava pela TV, falava, vou jogar nesse clube. Começava a profetizar, falava, vou jogar nesse clube, vou jogar junto com esses caras. Eu quero jogar nos Blues. E de repente, no outro dia, eu estava pisando dentro do clube. E, consequentemente, um mês depois, vem a convocação da seleção brasileira. 2 sonhos que eu tinha, Deus estava concretizando na minha vida. Eu começo a jogar na seleção, jogar no Chelsea, começo a ser mais conhecido. E uma coisa que eu pedi ao Senhor, eu falava, Pai, me mantenha humilde. Não deixa eu me perder, Pai. Não deixa eu me perder, Senhor. Sabe, porque a gente, quando a fama chega, a gente às vezes tem jogador que se perde, tem jogador que, sabe, porque é difícil, tem muito jogador que vai dormir pobre, acorda rico, não está preparado para aquela vida, do nada fica milionário. E aí, eu pedi ao Senhor, todos os dias, falava, Pai, não deixa eu me perder. Mantenha a minha humildade. Traz humildade ao meu coração. Em nome de Jesus. E aí, começo a ser campeão com o clube. Começo a me destacar. Começo a ganhar troféus, medalhas. Começo a jogar com grandes jogadores. E onde, depois de mais ou menos 2 anos, eu conheço a Catedral Internacional. E aqui foi um lugar que eu vim a primeira vez, vi o pastor Jacques pregando. E eu me identifiquei, eu falei, o homem prega, hein? E aí foi um lugar onde Deus colocou eu e minha família para poder congregar, para poder ser moldado, para poder ser instruído. Muitas vezes corrigido. Porque tem muita gente que não quer ser corrigido, né? Às vezes, Deus tem uma bênção para entregar. E às vezes a gente quer colocar Deus na parede, em dúvida aquilo que Deus pode fazer por nós. E uma pergunta que eu te faço, você está na posição para receber? Porque muitas vezes a gente quer a bênção, mas a gente não está na posição para receber. E a gente quer questionar a Deus. Senhor, mas o Senhor não falou que ia dar, o Senhor falou que não ia fazer. Ele já liberou. Mas basta nós nos posicionarmos para poder receber. E aqui, durante todo esse tempo, eu tenho recebido muito.
Deus tem me abençoado muito nessa terra. Sem dúvida nenhuma, é a terra do meu propósito aqui. Aqui onde Deus conseguiu me dar um documento, um passaporte britânico. E imagina, o cara sair lá de Ribeirão Pires. Você de Ribeirão Pires. Quando ia imaginar ter um passaporte britânico? Nunca. É. E Deus me deu esse documento, um documento que muita gente quer ter. Muita gente tem dinheiro, quer ter um documento desse, mas não consegue. É uma chave, uma bênção que Deus me deu aqui nessa terra. Eu tô no tempo ainda, né? No tempo. Tô no tempo, né? E o terceiro ponto aqui é sobre família, que eu quero falar um pouco. Quem é casado aqui? Quem é solteiro? Ora para Deus dar uma varoa para você, viu? Irmãos, família é algo lindo que Deus faz, né? O plano de Deus é lindo, e quando você tem uma família, eu creio que as bênçãos de Deus vêm através da família. E minha família é um milagre. Meu casamento é um milagre. Porque quando eu chego aqui na Inglaterra, no meio do percurso, a gente tem um pouco de dificuldade. E chega um certo momento que não estava dando muito certo. Estávamos decididos a nos separar. Mas Deus chegou com a solução. Porque a gente resolveu escutar, resolveu aprender, ser corrigido. Ter um gestor é importante, ter alguém que te corrija no momento das suas dificuldades é importante. E eu declaro sobre a vida de você que a paz esteja sobre a tua casa, que a paz esteja sobre a tua família. Que da mesma forma que Deus restaurou a minha vida, a minha casa, o meu casamento, você possa fluir nessa mesma bênção, nessa mesma paz que eu tenho na minha casa hoje. Meu casamento é milagre de Deus. Meu casamento é milagre de Deus. Uma coisa que eu sempre quis falar aqui quando eu vi os pregadores falando: olha pro amigo do lado e fala. Olha pro seu amigo do lado e fala assim: o homem que espera no Senhor alcança a promessa. O homem que espera no Senhor alcança promessas. A palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mesmo subiu o coração do homem o que Deus tem preparado para aquele que os ama. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Jesus.
Ah, Jesus, se não fosse a tua presença. Se não fosse a tua presença, Senhor, eu não sei o que seria de mim, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Ah, a tua presença é constante, é real, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, Pai. Oh, Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que quer voltar para a casa do Pai nesta noite. Por algum momento você se frustrou por alguma notícia, se frustrou com algum amigo. Às vezes as adversidades dizem que você não vai chegar. Entrega as suas situações na mão do Senhor. E você que de repente está aqui nesta noite, está desviado dos caminhos, e quer voltar para o caminho do Pai, levante a sua mão. Eu te convido aqui nesta noite, não se sinta constrangido. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Será que tem alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor? Alguém que esteja desviado, Pai? Ou até mesmo você que de repente quer aceitar Jesus como seu único Salvador nesta noite. O mesmo Jesus que fez coisas extraordinárias na minha vida pode fazer na tua. Eu declaro que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa. E você que quer aceitar Jesus como seu Salvador nesta noite, o pastor vai orar, nós vamos orar por você. Não se sinta constrangido. Levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Eu não sei se tem alguém nesta noite que queira aceitar Jesus, entregar a vida ao Senhor, deixar Ele comandar a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por esses homens, por esses meninos que aqui estão, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. Nada faltando, nada fora do lugar, Senhor. Pai, eu declaro sobre este povo, estes homens, esses meninos, Pai, um tempo novo, um tempo de vitórias, portas abertas, céus abertos sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu favor, Pai, possa ser derramado sobre a vida de cada um, que eles sejam alvo, Pai, do Seu sobrenatural diariamente, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro sobre eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possa vir um tempo extraordinário, Pai, e que nós possamos sair daqui dessa noite transformados, restaurados pela palavra do Senhor, Pai. Nós estamos orando, Pai, e agradecendo o Senhor por tudo, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eu vou voltar pra casa.